Oi, tudo bem? Meu nome é Paola e nesse vídeo eu vou te ensinar uma coisa muito simples de aplicar nos teus posts, mas que se tu fizer isso, teus posts já vão ficar muito mais atraentes e com uma aparência muito mais profissional. E eu vou te mostrar recursos no Canva que tu pode usar para aplicar esse conceito nos teus posts. Essa coisa que eu tô falando que é capaz de transformar os teus posts é o alinhamento, que é um dos princípios básicos de design. E o que é o alinhamento? É basicamente a forma ou a distância com que um elemento foi posicionado na arte com relação ao outro. Então pode ser, por exemplo, a relação ali de posição entre uma forma e um texto e outro texto, ou um texto e uma foto. Então, se a posição desse conjunto de elementos segue um padrão, eles seguem uma linha. E se sim, onde é que está essa linha? Se essa linha está no meio, por exemplo, se esses elementos eles estão centralizados um com o outro, ou se eles estão alinhados à direita ou à esquerda. Isso é o alinhamento. A gente pode falar de alinhamento de elementos, que nem eu falei, ou também a gente pode falar sobre alinhamento de texto, que é para que lado as palavras estão alinhadas, se elas estão centralizadas, justificadas, ou alinhadas para a esquerda ou para a direita. Então existem vários tipos de alinhamento, mas dependendo da tua arte, dependendo dos elementos e da quantidade de elementos que tu vai colocar na tua arte, vão ter alguns alinhamentos que vão ser mais esteticamente agradáveis do que outros. Então vão ter artes, por exemplo, que tu poderia alinhar todos os elementos ao centro e centralizar ali o texto e outros elementos na tua arte, mas vão ter outras artes que pode acontecer, por exemplo, ou de ter uma quantidade muito grande de elementos e tu não conseguir centralizar tudo, ou tu colocar algum elemento mais para um canto e daí se tu centraliza, por exemplo, o texto na arte, fica estranho, parece que não tem um equilíbrio na arte. Então não existe exatamente uma regra, sempre alinhe tal e tal elemento para tal lado, mas é na verdade uma questão de percepção visual, de tentar ver e analisar a arte e pensar qual é a melhor maneira de tu alinhar os elementos que estão ali nela. Então, de uma maneira geral, é sempre ideal que cada elemento que esteja ali na arte esteja de alguma forma alinhado com o outro. Ele siga alguma linha, alguma guia. E tu pode ter na tua arte mais do que uma linha apenas. Então aqui eu tenho o exemplo de um post que está com o alinhamento totalmente errado. Por quê? Primeiro tá vendo aqui que esse texto ele está centralizado, então ele está alinhado ao centro. Mas daí esse texto aqui de baixo ele já está alinhado para a esquerda e ele não está posicionado com nenhuma relação a esse aqui, ele está começando bem mais lá na margem e às vezes pode parecer uma coisa muito básica, tipo, quem é que faria isso? Mas eu exagerei aqui um pouco até em alguns elementos que eu coloquei aqui, justamente para ficar mais claro o que eu quero dizer. Que nessa arte, por exemplo, não seria só centralizar essa caixa aqui e daí centralizar o texto aqui dentro também. Ainda continuaria errado, porque tá vendo esses elementos aqui embaixo? Ó, eles também não estão seguindo nenhuma linha. Aqui a gente tem essas pastas que não estão alinhadas, palavras que não estão alinhadas umas com as outras. A palavra com relação à pasta também não está alinhada. E aqui embaixo a gente ainda tem também um arroba ali que está totalmente perdido, quase caindo para fora da arte, de tão colado na borda que ele tá, e não tá alinhado com absolutamente nada nessa arte aqui. Então, se tu puxasse uma linha, tu ia ver que a linha não ia encontrar com nenhum outro elemento, porque não tem nada alinhado com isso aqui. Então, qual que é o problema de tu não cuidar isso na tua arte? De tu não ter um alinhamento ali entre os elementos. Isso deixa o post muito amador. Além de ficar feio visualmente, porque fica totalmente desagradável ver uma bagunça de elementos, parece que tu foi simplesmente inserindo eles ali, sabe quando tu clica no elemento do lado no Canva e ele insere aleatoriamente ali na arte, na página? Parece que tu só foi clicando nos elementos e daí arrastando para não ficar um em cima do outro, mas que tu deixou assim, tu salvou a arte desse jeito. Não é agradável visualmente. Passa um aspecto de bagunçado porque realmente ele tá bagunçado. Quando tu alinha os elementos, quando tu busca alinhar um elemento com o outro, tu organiza a tua arte, tu organiza as informações que tem ali. E tendo um post organizado, visualmente organizado, ele se torna muito mais agradável de ler, da pessoa consumir o conteúdo que tu colocou ali, da pessoa ficar lendo ou vendo o post por algum tempo, porque a estética tá agradável. E quando tu deixa o teu post mais organizado, então seguindo ali um alinhamento, ele passa muito mais profissionalismo. Pode parecer muito básico, mas esse é um detalhe que muda totalmente a percepção que as pessoas têm do teu post. Às vezes as pessoas deixam passar um desalinhamento mínimo ali entre um parágrafo e outro do texto. Pode ser que um
não esteja ali um pouco mais para a direita, e daí pode pensar, ah, é a mínima coisa, nem faz mal e salva assim mesmo. Mas muda assim a percepção. Pode ser que a pessoa que está lendo não perceba conscientemente que o texto está desalinhado. Mas, por exemplo, se tu colocasse na frente dela esse post que está levemente desalinhado e um outro post que está certinho ali, alinhado, aí tu pedisse para ela escolher entre um e outro qual que ela prefere, ela provavelmente ia escolher o que está alinhado. Principalmente considerando, claro, que ela ia ter na frente dela duas opções. Então ela ia poder comparar e provavelmente ela ia acabar escolhendo o que está mais alinhado. Então esse é um detalhe muito simples, muito básico, que tu consegue cuidar de uma maneira muito fácil para tu não errar isso nos teus posts, mas que se tu aplicar, isso já vai deixar eles com uma aparência muito mais profissional, vai deixar eles muito mais atraentes. Pode ter um post com um fundo de uma cor só com texto em cima, sem nada de elementos. Se ele estiver alinhado certinho, se o alinhamento entre os elementos do post estiver bom, ele já vai ficar muito mais profissional, muito melhor do que se tu pegar um outro post que tá cheio de elementos, cheio de efeitos ali, que dá pra ver que provavelmente ele foi muito mais demorado de ser criado, porque dá pra ver que ele é mais complexo, só que os elementos ali no post estão todos distribuídos aleatoriamente, não segue nenhum padrão, não tem nenhum alinhamento ali. O post básico, minimalista, só com texto em cima de uma cor, vai parecer muito mais profissional. Então, ter um post mais atraente, ter um post mais profissional, tá muito mais ligado a tu seguir esses princípios básicos de design do que tu saber criar vários efeitos, usar vários elementos diferentes no teu post. E um desses princípios básicos de design que tu precisa aplicar nos teus posts, que vai deixar ele muito mais atraente e profissional, é o alinhamento. Então, voltando aqui pro Canva, o que tu poderia fazer aqui para te ajudar a deixar esse post mais atraente e mais profissional? Primeiro, se tu vier aqui do lado em arquivo, tu vai ter várias funções que tu pode habilitar no Canva. O primeiro que a gente vai habilitar é mostrar margens, que daí ele vai deixar essa linha ali, ó, que é essa margem fixa na arte. Claro que quando tu for salvar a tua arte, essa linha não vai aparecer. Ela só tá aqui de guia para tu conseguir posicionar os elementos na tua arte sem passar dessa margem. Então, o ideal é que todos os elementos ali, principalmente texto e, por exemplo, essas pastas aqui, que todos os elementos estejam dentro dessa margem. Às vezes vai ter um elemento ou outro que tá ali por fins mais decorativos, que não tem problema chegar mais perto da borda do post ou até passar dela, como é o caso desse texto que eu coloquei aqui no fundo, essa caixa de texto. Então ele tá ali por fins decorativos, para deixar o post um pouco mais interessante, não ficar ali só com uma cor lisa no fundo. Então não tem problema que esse elemento aqui, ou esse texto no caso, saia para fora do post e passe da margem, mas os outros elementos que estão aqui na arte sim. Então colocando aqui essa linha na margem fixa, a gente já tem uma noção dos elementos ali que estão posicionados para fora dela. Então primeiro aqui eu vou arrumar esse texto que tá aqui embaixo, que é o arroba. Como é o arroba, eu também não vejo muito problema que ele esteja mais grudado ali, quase na borda da arte, mas também é bom que não seja tão perto que nem tá aqui. Então, por exemplo, se tu deixasse ele aqui assim, eu acharia ok, ele tá para fora da margem, mas ele tem uma distância considerável ali. Como não é um texto ali de conteúdo, é só um arroba, então não é necessário que a pessoa leia, não precisa estar chamando mais atenção ali no meio da arte, então não tem problema eu deixar mais perto da borda que nem tá aqui. Mas para respeitar aqui a margem, então eu vou colocar ele um pouco mais para cima. Eu vou verificar se tá centralizado o texto, então aqui ele tá. E daí eu vou vir aqui nesses três pontinhos e em posição e eu vou ver se ele tá ao centro. E ele já tá. Então assim eu alinhei esse elemento bem ao centro da arte. E agora a gente vai ajustar o resto. Começando por esses textos que estão aqui em cima, que eles estão totalmente desalinhados um do outro. Como eu falei, existe mais de um tipo de alinhamento que tu pode aplicar na tua arte. Então tu poderia aqui, por exemplo, centralizar melhor, né, esse texto aqui com esse de cima. Então tu pode selecionar os dois, vir aqui nos três pontinhos em posição de novo e daí colocar ao centro, que daí eles vão centralizar um com o outro. E aqui tu também coloca todos centralizados ao centro e daí tu centraliza isso também de novo na arte. Isso poderia funcionar também. Mas eu vou preferir pegar os dois e alinhar à esquerda, e daí eu vou vir aqui em posição e alinhar aqui também à esquerda, e daí eu vou arrastar aqui só para garantir que ele vai encostar ali na margem, ó, tá vendo que ficou rosa ali a linha, então é porque ele encostou. E agora, como essa linha aqui é a continuação dessa parte aqui do texto, essa primeira parte só tá numa fonte diferente e maior para destacar essas palavras, mas ela continua nessa linha aqui, então eu vou deixar ela um pouco mais perto, tentando deixar a distância entre essas duas linhas aqui de tempo e essa frase embaixo
igual à distância entre economize e o tempo aqui. Então dá para fazer de olho mesmo, tentando deixar o mais parecido possível. Ou se tu quiser, tu pode colocar um retângulo e daí tu arrasta aqui até a parte de baixo ali da palavra. E daí aqui tu vem até a parte de cima. Eu vou colocar até as minúsculas ali. E daí tu pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar ele aqui embaixo, encostando ali nas letras de cima. E daí tu ajusta esse texto aqui de baixo para encostar na caixa. No caso aqui já estava certo. Essa caixa de texto aqui atrás eu vou deixar ela assim, porque como eu falei, por mais que ela esteja saindo da margem, ela tá mais ali por decoração, para deixar a arte mais interessante, então não é um conteúdo. Eu até coloquei as palavras mais transparentes para não chamar tanta atenção assim. E agora eu vou arrumar as pastas, então essa aqui eu vou deixar bem colada ali na margem também. E essa aqui também do outro lado. Agora eu vou selecionar as 3 pastas e eu vou vir em posição e eu vou colocar aqui em equidistante. Isso vai fazer com que as pastas se posicionem com a mesma distância entre uma e outra e também fiquem alinhadas ali horizontalmente. Então, as pastas aqui estão alinhadas, agora falta alinhar o texto. Então, primeiro eu vou pegar todos os textos e ver se o alinhamento deles aqui está centralizado e tá. Agora, esse aqui do meio eu vou vir aqui em posição e colocar ao centro para ele ficar bem centralizado na arte. E eu vou encostar ele aqui em cima na pasta. Aí eu vou pegar esse da outra ponta e tá vendo que tá aparecendo ali uma linha no meio da pasta, isso quer dizer que tá centralizado com a pasta. E eu também vou encostar ela ali em cima. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo que tá aparecendo umas linhas ali reto com os outros textos. Então quer dizer que eles estão alinhados horizontalmente e também tem uma linha ali em cima na pasta. Então tá alinhado verticalmente com a pasta também. E assim os textos estão alinhados com as pastas. Agora eu vou selecionar todos os textos e vou colocar eles um pouco mais para baixo, só para não ficar tão grudado ali na pasta. Eu grudei eles primeiro para usar de referência, para ficarem todos na mesma altura. Mas é melhor que eles não fiquem tão grudados assim, que eles fiquem com essa pequena distância. E por último, só como um ajuste final aqui na arte, o que tu poderia fazer é arrastar aqui do lado e selecionar todos esses elementos principais aqui, então tu não seleciona aquele texto ali atrás, e nem esse arroba aqui, porque ele não é principal, ele não é tão importante aqui na arte. E daí com todos esses elementos selecionados, tu pode arrastar aqui na arte e ver se fica bom talvez centralizar ele bem no centro ali da arte. Então ele tem a linha ali horizontal e aqui também tem a linha vertical. Então nessa posição aqui todos os elementos eles ficam bem centralizados na arte. Poderia deixar assim, eu vou preferir deixar um pouco mais para cima e daí eu também vou puxar aquela caixa de texto lá atrás um pouco mais para baixo. E vou puxar esse arroba mais para baixo também. E um outro recurso do Canva que tu pode também usar para te ajudar a alinhar os elementos da tua arte é aqui em arquivo também, que a gente colocou para mostrar margens, tu pode colocar mostrar réguas e daí também habilitar aqui mostrar guias se já não tiver habilitado. Com as réguas, ó, quando tu vem em cima da régua, aí tu clica e segura o clique e puxa para baixo, tu puxa uma linha guia. Então, tu pode, por exemplo, posicionar essa linha embaixo de algum elemento, tipo embaixo do texto, ó, para cuidar se os outros elementos vão ficar alinhados com aquela linha também. Então, tu pode puxar várias linhas para servir de referência ali para os elementos. Tu pode puxar dos dois lados também. Então, pode colocar uma aqui, por exemplo, bem no meio da arte para servir de referência ali. Então, esse também é um recurso muito útil do Canva para te ajudar a cuidar o alinhamento dos teus posts e deixar ele mais harmônico. E assim ficou a arte ajustada, muito mais organizada visualmente, com os elementos alinhados ali entre eles. Então, para finalizar, vamos ver a diferença que dá. Primeiro, um post assim, todo bagunçado, nem um pouco alinhado, com os elementos todos atirados ali na arte, para um post respeitando um alinhamento, com uma distância padrão ali entre os elementos, seguindo linhas com uma harmonia. Então, é um detalhe simples, um princípio básico de design, mas que muda totalmente a percepção que as pessoas vão ter do post. Esse post aqui tem exatamente os mesmos elementos e os mesmos efeitos que o outro, só que por não estar alinhado, ele parece amador. Esse post aqui, só por ele estar alinhado, só pela distância entre os elementos estar equilibrada, ele já parece muito mais profissional. Então, respeite o alinhamento. Esse é o princípio de design que pode transformar os teus posts e deixar eles muito mais atraentes e com uma aparência muito mais profissional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se tu quiser aprender mais sobre design e Canva, me segue no Instagram, que é paola.wagner, e se inscreve no meu canal do YouTube, que toda semana eu trago mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo e tchau!